Estamos começando mais um episódio do SouBioCast, nessa temporada incrível, sendo transmitida aqui diretamente do SouBio Experience 2025. Aliás, se você não está presente aqui nessa edição, ou não esteve presente, eu te convido a se programar para participar da próxima. A quantidade de marcas, pessoas incríveis que estão transformando a visão que nós nos comportamos em sociedade é gigantesca, né? E a oportunidade de ter esse contato, de aprender sobre tudo isso. A gente tem feito conversas aqui com os palestrantes também, que têm participado do nosso palco, discutindo temáticas extremamente importantes sobre comportamento, consumo, sustentabilidade, vida em sociedade, e toda essa repercussão acontece aqui no SouBioCast. E para dar sequência a essas conversas, hoje eu recebo aqui André Carvalhal, que é escritor, consultor, diretor criativo especializado em comportamento, branding e sustentabilidade. Teve passagens pela Farm Rio, pela marca Alma. É podcaster também, apresentador do NetGeo Podcast. E é um prazer estar com você aqui, André. Seja muito bem-vindo. Prazer também, uma alegria, uma honra estar aqui com vocês. Olá, pessoal. Ainda mais nesse momento tão emblemático, né, André, do lançamento do teu livro, né, o início dessa turnê de lançamento, Alegria, que acontece aqui no SouBio Experience, que presente incrível você deu pra gente, André. Total. Não, também sou super feliz, porque todos os meus livros eu passei aqui por Floripa. E pela primeira vez eu consegui fazer o start dessa turnê, né, do lançamento aqui. Então hoje no evento, além de ter a minha palestra, também trazendo um conteúdo inédito sobre bem-estar e sustentabilidade, eu vou fazer esse momento de apresentação, de autógrafos e fotos do livro. Então, enfim, estou muito feliz, vai ser bem especial. Que legal, André. Alegria em ficar de fora, né? Isso conectou direto, assim, a hora que eu li, vi esse insight, porque a gente tem o FOMO e o JOMO, né? Tem essa discussão. E foi esse o start, assim, para pensar o livro? Total, foi. Como você disse no início, eu sou especializado em comportamento. O que isso significa? Eu trabalho com comportamento há bastante tempo, seja em pesquisas, em tendências, com marcas, trabalhando para marcas. E eu venho percebendo já há algum tempo que a gente vem chegando ao nosso limite da nossa relação com o mundo digital. Então a internet, as plataformas de autopublicação, as redes sociais, elas facilitaram e trouxeram muitas coisas boas para as nossas vidas, mas a gente ainda está meio que tentando entender como lidar com tudo isso. Então hoje a gente vê criadores de conteúdos exaustos, a gente vê consumidores exaustos, as pessoas sem muito saco, sem muita paciência para navegar pelas redes, uma cobrança muito grande por performance, por números, muita comparação, muita ansiedade, muito estresse. Então uma insatisfação generalizada que começou comigo, né? Como a gente estava conversando antes, você falou que você também pensa sobre isso, mas esse processo começou comigo também, e dessa investigação nasceu esse livro. Que legal, André. Eu vi uma tela, né, de uma das participações num dos painéis que você apresentou recentemente, que dizia assim, né, bem ninguém tá. E essa é uma provocação muito pertinente, porque realmente a gente vive um momento em que as redes sociais, de maneira geral, apresentam uma camada muito superficial da realidade da vida das pessoas, né? Total. E essa camada superficial, ela acaba impactando muito, né? Então a gente se compara, a gente se mede, e aí o livro, ele, enfim, começa falando sobre essa necessidade de equilíbrio da nossa relação com o mundo digital, e ele termina falando sobre as armadilhas do bem-estar, né, que enfim, que tem tudo a ver com o evento que a gente está aqui hoje, com as armadilhas do bem-estar que justamente essa realidade das redes sociais acabam provocando na gente. Então, muitas coisas que começam com uma boa, né, iniciativa, então, sei lá, você meditar, você fazer uma aula de yoga, você se alimentar bem, rapidamente isso começa a virar uma encenação, uma performance. Então a pessoa está meditando, mas ela está com o celular filmando o que ela está meditando. Ela está fazendo yoga, que deveria ser um momento de entrega, né? Um momento ali de presença plena, e ela está fazendo stories, ela está fazendo reels, e não só o que a gente está fazendo, mas também o que a gente está vendo. E aí a gente vê as pessoas que acordam 4, 5 horas da manhã, fazem yoga, meditação, tomam um super café da manhã, leem não sei quantos livros e tal. Os 5am Clubs da vida. Exatamente. E aí isso acaba também trazendo muito mais ansiedade pra gente, né? Então algo que poderia ser legal acaba se transformando em algo muito ruim. Então o livro, ele fala não só sobre a nossa relação com o bem-estar,
mas fala também sobre essas armadilhas, a nossa relação com o digital, mas fala também sobre essas armadilhas do bem-estar performático que a gente está vivendo hoje. Existe uma necessidade, uma ansiedade das pessoas mostrarem aquilo que estão fazendo, né? E se conectarem digitalmente com outras. E isso que você falou é a mais pura verdade. Acaba virando uma lista de checks que a pessoa tem que dar no dia, né? Tem que tomar tantos litros de água, espremer um limão, fazer uma yoga, correr por 15 minutos. E, na verdade, muitas vezes isso não tá ecoando dentro dela, né? Essa conexão com a gente mesmo, ela acaba nos distanciando de nos conectarmos com outras pessoas, porque a gente se afasta um pouco dessa comunicação. Super. Eu falo muito que a gente vive uma história de separação, né? Desde que a gente nasce e a gente vem para o mundo muito íntegro e muito conectado com os nossos sonhos, com a nossa, enfim, com o nosso propósito, com a nossa vida, né, de verdade. Desde que a gente começa o nosso processo de socialização e depois, né, isso foi muito acelerado pelas plataformas digitais, a gente vai se separando da gente, de quem a gente poderia ser, porque a gente começa a receber muitos estímulos que ditam o que a gente deve fazer, como a gente deve ser. A gente vai se distanciando das outras pessoas, por mais incrível que pareça, as plataformas elas prometiam uma super conexão, mas a gente também hoje vive o que a gente chama de economia da solidão. Nunca se falou tanto de pessoas sozinhas, com dificuldades de se relacionar, de promover e criar vínculos afetivos reais, laços reais. Que passam falando para uma tela, basicamente. Exatamente. Então aquilo ali causa uma sensação de que você está conectado, de que você está acompanhado, mas na verdade as pessoas estão cada vez mais sozinhas e a gente vai se desconectando, se separando do que a gente chama de natureza também. Então do meio ambiente, dos recursos naturais e tal. E aí, de fato, a minha investigação e o meu estudo, que isso já é motivo de estudo meu há bastante tempo, é como a gente promover esse reencontro. E a primeira coisa de tudo é a gente se conectar com a gente. Claro. Se a gente não, como você disse, se a gente não estiver conectado com a gente, com a nossa verdade, com a nossa essência, é muito difícil que a gente promova conexões reais. Então eu brinco até que esse livro ele foi escrito em viagem sem Wi-Fi, e que a proposta dele é justamente a gente promover conexões verdadeiras, né? E não conexões superficiais. E como é que foi, André? É bom, você vem do mercado corporativo, né, como executivo de marketing dentro de marcas, de empresas, principalmente no mundo da moda, né, onde existe um ritmo muito forte de performance, de produtividade. Qual foi esse start de, olha, quero olhar para outra coisa e principalmente como você conseguiu fazer esse salto quântico, né? Foi carreira, realmente um salto quântico, você falou tudo. Então, assim, primeiro é importante entender o meu contexto. Eu vim de uma família de classe média baixa do Rio de Janeiro, enfim, com muita restrição financeira durante muito tempo e por conta da minha qualificação profissional, eu fiz a primeira turma de marketing digital no Rio de Janeiro, quando a internet estava começando a surgir da forma como a gente conhece hoje. Legal. E por conta disso eu fiz uma transição saindo da propaganda e fui para moda, fui trabalhar na Farm, que era uma marca que já desde o início tinha uma vocação muito grande para o digital. E eu fui para a Farm por causa do digital. Não foi pelo meu hype, não foi pelo meu estilo de vida, enfim, por nada disso, nem pela minha experiência com moda, que eu não tinha nenhuma, na verdade. E aí eu trabalhei na Farm, tive uma sorte muito grande de estar ali no lugar certo, na hora certa. Então eu entrei na marca quando ela estava começando, num stand muito parecido com esses que a gente vê aqui no Soulbio, né? A Farm começou assim, na Babilônia Feira Hype, uma feira também de novos talentos no Rio. E eu saí de lá 10 anos depois como diretor de marketing, iniciando o processo de expansão internacional da marca, colaborações internacionais como Adidas, enfim, e diversas outras marcas. Só que nesse processo eu passei por uma transformação muito grande, de alguém que tinha muito pouco e passou, né, em algum momento a ter muito reconhecimento, muito dinheiro, muita fama, muita roupa, né? Assim, eu comecei a ganhar. Acessar outro. Exatamente, a ter outras coisas e que, assim, eu agradeço muito, foram ótimas, eu não tô aqui para renegar isso, sim. Mas em algum momento eu comecei a olhar para aquilo à minha volta e eu comecei a ver que aquela quantidade de roupa, aquela quantidade de móvel, aquele lugar que eu morava, aquelas coisas que eu tinha conquistado, aqueles lugares que eu frequentava, por mais que aquilo tudo tenha sido muito importante para mim, aquilo não era determinante para minha felicidade, de fato, para minha alegria, para minha realização e para que eu tivesse a certeza de que eu estivesse cumprindo o meu propósito, que eu pudesse estar dando o meu melhor para o mundo e para as pessoas.
Então isso acabou desencadeando um processo primeiro pessoal em mim, de entender e de algum momento até renegar o meu trabalho, de ter uma crise de consciência muito grande, porque como você disse, eu era um profissional de marketing, então meu papel era estimular o desejo nas pessoas pela marca, de alguma forma fazer a marca vender mais, Claro. as pessoas comprarem mais, e eu comecei a ver que eu não tinha vontade de comprar, eu não tinha vontade de usar o que eu tinha, eu fui de 2 portas de um guarda-roupa que eu dividia com a minha irmã para um quarto com 12 portas, né, tipo gigante, e eu usava todo dia a mesma roupa. Sim. E aí eu comecei a ver, gente, e essas outras roupas, para que elas servem? Então isso desencadeou um processo muito profundo de busca de autoconhecimento e, enfim, que resultou no meu segundo livro, que é o Moda com Propósito, que foi um livro que cunhou esse termo para o mercado, trazendo essa evidência da relação da sustentabilidade com a moda. E aí ali, depois, principalmente que eu lancei esse livro, foi insustentável para mim me manter nesse lugar, nessa posição, e trabalhando, né, para a moda convencional, nos modelos tradicionais e tal. E aí isso foi o que me fez sair da Farm naquele momento e empreender. E aí eu tive uma experiência empreendendo um projeto de moda colaborativo, um projeto também que foi muito importante, foi muito grande, mas que se chamava Malha, mas que financeiramente não se viabilizou. Sim. Eu perdi ali todo o meu dinheiro, tudo que eu tinha investido, enfim, muito trabalho, muita energia, muitas coisas, mas entendi ali, enfim... Muito aprendizado. Né? Muito aprendizado, total. E principalmente de que eu não nasci para empreender. Você comprou aprendizado, né? Exatamente, comprei aprendizado, exatamente. Paguei todo o dinheiro da minha vida, foi o maior MBA que eu já fiz, mas que trouxe um entendimento muito grande de que, assim, o meu propósito não é empreender. Muitas pessoas têm esse propósito e eu valorizo mais ainda depois que eu passei por essa experiência, porque, de fato, é muito desafiador, demanda vocação, demanda entrega, demanda talento realmente para empreender. Eu entendi que essa não era a minha, então eu voltei para o mercado, aí eu me associei ao Grupo Reserva e lancei a Alma, que foi uma marca de moda sustentável, que durou durante 4 anos até o início da pandemia. Ali eu atuei como diretor criativo e promovi também muitas coisas legais, tanto para mim quanto para outras pessoas, aprendendo muito também. E hoje eu me vejo como escritor, pegando todas essas experiências, toda essa trajetória, todo esse percurso até aqui e colocando isso nos meus livros, nas minhas palestras, no conteúdo também ali para as redes sociais. Hoje, o propósito que você desempenha, André, é despertar nas pessoas essa reflexão sobre a própria vida, assim. Talvez o teu objetivo final seja impactar alguém que está ali na sua rotina e essa pessoa parar e pensar, tá, realmente minha vida tá fazendo sentido para mim mesmo, né? Total. Nossa, demais, você super matou aí. Porque, de fato, eu falo que o meu propósito é abrir a cabeça, os olhos e o coração de pessoas e de organizações, porque eu faço esse trabalho também com muitas empresas, ajudando as empresas a encontrarem o seu propósito, a, enfim, descobrirem o que podem fazer pelo mundo e as pessoas também. E por mais que possa parecer um pouco pretensioso esse propósito, na prática ele tem a ver com isso que você disse, né? Trazer uma outra perspectiva, trazer um outro olhar, trazer uma provocação que faça as pessoas refletirem de fato primeiro sobre o que tem sentido para elas, né? O que tem sentido para o mundo à volta delas. Então é como se eu pegasse a minha experiência individual, o meu aprendizado e compartilhasse isso para que isso se tornasse um movimento coletivo. E assim, eu imagino que você tenha no mercado muitos amigos, muitos colegas às vezes, que ainda são executivos de grandes empresas, né? Essa galera, assim, ela olha pra você e fala assim, cara, o André ficou maluco e, né? Ou tem aquela invejinha boa de, pô, que legal que ele conseguiu dar esse salto quântico. Boa pergunta. Assim, no início, de fato, eu era um ET, né? Assim, primeiro quando eu tava dentro da moda. Cara, vocês viram o André, o que tá acontecendo? Exatamente. Eu via exatamente isso. E assim, eu tava dentro da moda, que é uma indústria, né? Que, enfim, que demanda altos volumes, muitas vendas, né? Produção, enfim, absurda e tal. E eu comecei a falar sobre consumo consciente, comecei a falar sobre reduzir, sobre decrescer. Comecei a falar coisas que, de fato, as pessoas achavam que eu estava enlouquecendo. Totalmente contra-intuitivas. Assim. Exatamente, né? Exatamente. E coisas, assim, até incoerentes pro que eu fazia. Então, de fato, as pessoas acharam que eu tinha enlouquecido.
Mas, né, quando, enfim, veio o livro, e aí eu tive a minha primeira participação no TED, eu fiz um TED que falava sobre tudo isso, o efeito estufa da moda, então ali muita gente começou a entender. Naquele momento, eu acho que não era só eu que estava mudando ou que estava despertando, eu não me acho melhor ou pior do que ninguém por conta disso. Eu acho que ali eu estava iniciando um movimento no mercado e que outras pessoas vieram junto comigo. Então, eu dou sempre o exemplo da Fê Cortez, que é uma amiga minha que eu conheci dentro da Farm e ela passou por esse processo junto comigo, saiu da Farm no mesmo momento que eu e fundou o Menos um Lixo, que é esse movimento que tem aquele copo de plástico retrátil, reutilizável. E, enfim, e ela também pegou toda aquela experiência, todo aquele aprendizado que a gente teve ali trabalhando com moda e colocou isso em alguma coisa que pudesse trazer mais consciência para as pessoas. Hoje, olhando, né, para esse momento, eu vejo que cada vez mais pessoas foram se transformando também, foram, né, tendo algumas viradas de chave, né, assim, alguns cliques. Hoje, para te falar a verdade, eu sinto como se a minoria das pessoas que estão à minha volta ainda estivessem conectadas com esse velho mundo, que eu gosto de chamar. Então, obviamente que muita gente mudou, né? Você foi transcendendo de bolha, né? Digamos assim. Eu fui mudando de bolhas, mas assim, mesmo as pessoas que eu convivia naquela época, que eu convivo ainda hoje, e até pessoas que eu não convivo mais, eu vejo que muitas delas, de fato, hoje buscam fazer as coisas de um jeito diferente. A própria Farm, que naquele momento que eu saí justamente porque ainda não era um momento de transformação, né? Assim, ainda não era a prioridade da Farm naquele momento trilhar um caminho mais sustentável. E hoje, quando a gente olha para a marca, a gente vê o quanto eles se transformaram nesse sentido também. O quanto hoje a marca busca criar ações de impacto positivo, se associar mais a questões de sustentabilidade e de diversidade, de inclusão, né, uma relação muito grande com povos originários e tal. Coisas que naquela época nem eu mesmo imaginava, porque ainda estavam distantes até mesmo da minha própria vida. Claro. Então, hoje é muito legal perceber isso, e isso é o que me faz acreditar, de fato, que a gente está vivendo uma mudança, a gente está vivendo uma grande transformação. A gente tem hoje no mercado um grande hype, um grande olhar sobre o wellness, sobre bem-estar, sobre sustentabilidade, né? Isso é uma onda que está ganhando uma força muito grande, né? Soulbio é pioneiro nisso, né? Em construir isso já há algum tempo, e o mercado como um todo está se movimentando. Você, puxando esse gancho que você trouxe, você vê que hoje as marcas estão com um olhar mais para o slow fashion, ou coleções cápsula, ou algo mais local, né? Que realmente tenha um propósito mais forte, que seja uma peça mais duradoura, né? Que não seja facilmente substituível. Sim. Então, muito legal você falar sobre isso, porque hoje existe uma estimativa de que esse mercado de wellness, né, que, enfim, o de bem-estar, mas que mundialmente ele é chamado de wellness, ele é um mercado já trilionário e que ele já equivale mais do que a indústria farmacêutica. E aí, quando a gente olha, a gente pensa assim, nossa, então, assim, que maravilha, né? Então, agora, de fato, as pessoas estão se cuidando e as pessoas estão se salvando, as pessoas estão ficando menos doentes e tal. Mas não é bem assim, porque o mercado ele é muito esperto em transformar movimentos genuínos em produtos empacotados de prateleira para vender para as pessoas. E eu falo isso com causa própria, porque exatamente, porque de fato eu trabalhei com isso durante muito tempo, ainda trabalho com marketing, trabalho com tendência, com comportamento, como eu falei no início, e de fato existem muitas empresas que estão de olho nos movimentos, né, de comportamento, de consumo, para transformar isso em produto, para transformar isso em serviço. Então, existe sim hoje em muitas marcas uma vontade de fazer as coisas de um jeito melhor, de investir em tudo isso que você disse, né, em upcycling, em troca, em reaproveitamento, enfim, existe esse movimento genuíno em algumas marcas, mas existe também uma apropriação muito grande. Então, empresas, né, de fast fashion, empresas que não são sustentáveis. Estão apenas surfando a onda. Que só estão surfando a onda. E a gente viu primeiro esse movimento sendo chamado de greenwashing, que de fato é essa pintura verde, né, que é quando você dá essa maquiagem. Então, banho de loja verde. Exatamente. Então você tem uma marca, enfim, gigantesca, com milhões de produtos e tal, e aí ela lança um produto sustentável e ela faz um mega alarde para
aquilo, e aí quem olha acha, nossa, essa marca ela virou sustentável. Então, isso a gente viu acontecer na última década, não só na indústria da moda, mas em várias outras indústrias. E agora a gente começa a ver, que é o que eu trago também nesse livro e na minha palestra aqui no Soul Bill, o wellness washing, né, que é essa maquiagem de bem-estar. Então, empresas, por exemplo, que falam sobre saúde mental, sobre bem-estar e que promovem, às vezes, uma aula de yoga uma vez no ano para os seus funcionários, né, mas que, na verdade, pagam muito mal, não dão benefícios, né, que têm ambientes extremamente tóxicos, uma cultura de trabalho extremamente prejudicial, mas para quem vê de fora, aquilo é muito legal e é muito colorido e é feliz e é alegre. Então isso é o wellness washing, quando a gente fala, né, das estruturas de trabalho. A gente tem também o wellness washing acontecendo com produtos e serviços. Então a gente acabou de ver o Burger King lançando um milkshake de whey protein não, né, com proteína. Sim. E que a campanha era cancela o suco, agora o seu melhor pós-treino é o shake, né, de proteína do Burger King, o shake abençoado e tal. Então isso é o wellness washing, porque não se compara um milkshake ultraprocessado, né, saído de uma, de uma fast food, né? Sim. Me fugia essa palavra, tá? Ia falar fast fashion. Mas vindo de uma fast food, né? De uma cadeia de fast food, então isso em nenhum momento pode ser comparado com suco, isso em nenhum momento pode ser sugerido como algo que é natural, né? Só porque tem proteína. Então, aí existe essa confusão sendo feita no mercado e que para mim é perversidade, né? Isso é de fato uma vontade de surfar uma onda, como você falou, para lançar e, enfim, colocar no mercado produtos e serviços com aparência de bem-estar, de wellness, mas que na verdade estão fazendo muito mal para muita gente. Tem um ponto muito importante nesse sentido, que é realmente o ponto da educação, né, André? Porque hoje você pega pessoas que estão mais imersas no segmento wellness, que entendem, né, e vão saber distinguir o que é wellness washing ou o que é de verdade, né? Mas ao mesmo tempo tem um público que está totalmente distante, e aí essa massividade de comunicação de, às vezes, um único produto, uma única iniciativa de uma indústria que não é necessariamente focada em sustentabilidade, é isso que acaba chegando no grande público, né? Total. Até pelo custo. Né? Super. E um grande exemplo disso, né, dessa confusão que acontece, é a coisa da proteína. Então, assim, existe um imaginário coletivo de que tudo que tem proteína é legal, de que a proteína é uma coisa saudável, é uma coisa que todo mundo precisa, e aí você chega no supermercado e você vê as coisas, 12 gramas de proteína, 24 gramas de proteína e tal. Então você olha aquilo, você acha que aquilo é muito legal, você acha que aquilo é saudável, você acha que aquilo vai te fazer bem, ou que aquilo vai te deixar forte, sem ter noção, né, do quanto aquilo representa no seu corpo, do quanto aquilo representa no todo do produto. Então a gente vai criando essas confusões. Tem muita barrinha aí que mais vale a pena comer um chocolate do que uma barrinha, exatamente. Come um chocolate uma vez. Exatamente. Você falou, tem muita coisa assim, cara, eu amo, porque ao mesmo tempo tem muita gente já falando sobre isso. Claro. Então tem umas pessoas que falam, cara, melhor você comer um pão, sabe? Melhor você comer, sei lá, enfim, várias coisas, né? Comparado com aquilo. E é isso, muito açúcar, muitos componentes, né, que não são naturais, coisas que não são recomendadas pelo guia, né, de saúde alimentar, guia de alimentação, né, do Brasil. Então, enfim, é muito confuso, é muito estranho. Bom, você vem nessa caminhada aí, trazendo todo esse conteúdo e compartilhando as suas investigações, os seus estudos há algum tempo, né, André? E, enfim, com obras, inclusive, finalistas de Prêmio Jabuti, né? E que é um baita, um super reconhecimento, né? Como você vê, assim, todo esse crescimento? Eu não sei, há quanto tempo exatamente você fez essa pivotada? Cara, assim, eu já tenho quase uns 10 anos, é muito surreal pensar, porque, enfim, eu passei 10 anos na Farm, mas já tem quase 10 que eu saí de lá. Então, tudo isso que eu tô te falando, né, que falando aqui, né, parece ser muito rápido, muito fácil, mas isso foi um processo, né, também que durou a última década. E se a gente parar para pensar que só de pandemia a gente teve, sei lá, 3 anos, né, muitos anos, então teve, né, um período também que de alguma forma acelerou muitos aprendizados, acelerou muitas dessas ideias que eu venho compartilhando hoje. Perfeito.
na tua publicação como Libertar o Presente, né, você fala sobre a importância das marcas ressignificarem a maneira de consumir as próprias pessoas e como as próprias pessoas vão eventualmente exigir isso das marcas ou vão esperar isso das marcas, né? Super. Qual que é a tua visão a respeito, assim? Você acredita que a gente vai chegar num ponto em que o consumidor ele vai olhar para uma marca e ele vai dizer, não quero isso aqui, o que eu espero da marca? Você falou uma coisa agora há pouco que está muito presente nesse livro e que é algo que eu acredito muito, que é a questão da educação. Tudo isso que a gente está falando aqui agora está presente dentro desse evento, né? Enfim, em conversas, em palestras, em exemplos reais, né? De marcas que estão aqui presentes, patrocinadores, apoiadores, mas isso não é a realidade de todo mundo, né? A gente, pelo menos a minha geração, não aprendeu sobre nada disso na escola. E até mesmo as gerações mais novas, quem hoje, né, tá, enfim, começando a estudar, aprender, já tem, né, um ensinamento maior sobre sustentabilidade, mas ela não aprende sobre matéria-prima, né, sobre como fazer uma roupa, sobre como fazer um alimento, a composição de um alimento. Essas são coisas que a gente vai aprendendo ao longo da vida, muitas vezes sozinho, né? Quebrando a cara, Sim. Tendo experiências, né? Então, cara, eu como isso me faz mal, aí eu vou entendendo e tal. E aí que entra o papel das marcas, e é o que eu falo nesse livro, no Como Libertar o Presente, sobre a necessidade da gente criar novas narrativas. Mais do que isso, da gente co-criar novas narrativas. Nós, né, criadores de conteúdo, influenciadores, apresentadores, assim, nós temos um papel muito importante em ajudar a disseminar essa informação, a disseminar essa nova consciência. Essa semana mesmo eu recebi um convite, eu fui a Brasília participar de um encontro com a Marina Silva, no Ministério do Meio Ambiente, com outros criadores de conteúdo e influenciadores, para a gente conversar na prática como nós podemos ser aliados da pauta da sustentabilidade, como é que a gente pode ajudar a trazer mais consciência para as pessoas, acelerar esse processo de aprendizado. Mas além dos influenciadores e dos criadores de conteúdo, as marcas têm um papel muito importante nisso. E eu acredito que as marcas que de fato agem de forma legítima, verdadeira, com causa e que inovam de fato em coisas que têm sentido, que têm relevância, essas marcas elas têm a obrigação, né, de comunicar isso, de ajudar a disseminar essa nova realidade também. E aí eu acredito que sim, em algum momento, como hoje já acontece com algumas pessoas, a gente vai ver essa recusa e a gente vai ver as pessoas olhando e falando, cara, eu não quero isso não faz parte da minha vida, né? Quem tem o poder de compra. Infelizmente hoje, quando a gente olha principalmente para a população brasileira, a maior parte, infelizmente, não tem a possibilidade de escolher o que vai comer, o que vai se vestir, o que vai vestir, e que muitas vezes é orientada pela escolha através do preço, através, né, enfim, do valor monetário daquilo e não do valor intangível, muitas vezes sem saber, né, que compra e colabora para coisas que fazem mal para a sua própria vida, porque no final das contas quem sofre os efeitos, né, de uma má alimentação, os efeitos, né, de toda a crise climática, quem sofre isso primeiro são as pessoas mais vulneráveis, as que têm menos dinheiro, as que não podem fazer boas escolhas e as que acabam consumindo os produtos que colaboram, né, com toda essa desestruturação. Que retroalimento esse processo. Exatamente. Então, assim, é uma coisa muito confusa, mas por isso, e complexa, mas por isso eu acho que é importante falar sobre isso para quem tem o poder de escolha, para que essas pessoas de fato possam escolher. E quanto mais pessoas fazendo boas escolhas, maiores as chances dessas marcas, né, que agem de uma forma melhor, para que essas marcas possam crescer, se estabelecer, diminuir o seu custo, se democratizarem e de fato conseguirem alcançar mais pessoas. E aí a gente começa a ver um movimento que deixa de ser uma escolha individual para virar de fato uma mudança sistêmica, uma mudança coletiva. Perfeito, né? Isso faz todo sentido, né? E assim, né? Você agora tá iniciando nessa turnê aqui com o lançamento do livro Alegria aqui no Sou Bio. Tem uma série de datas aí pela frente, inclusive em Lisboa, né? Vi que dia 30 de outubro, final do mês. Exatamente. É muito legal, assim, essa é a segunda turnê internacional já que eu faço. No ano passado eu lancei um outro livro, no início do ano eu lancei um outro livro, e eu fui também para Portugal, passei por
sei lá, 10 cidades, assim, uma turnê realmente muito grande lá. Tem bastante público que te acompanha. Tem muito público, isso foi muito, muito louco, muito surreal, né, assim, e literalmente pro outro lado do mundo, chega lá e ter pessoas, né, que olham para mim e falam, nossa, eu te acompanho, eu te sigo há não sei quanto tempo, as pessoas chegarem lá com os meus livros antigos, isso é muito doido. Isso é uma das coisas boas, como eu falei no início, que a internet e as redes sociais trazem pra gente. É muito provável que para esse livro eu vá para outros lugares também, né, não só Portugal, ou para outros lugares na Europa, principalmente os que têm mais proximidade com a nossa língua, e que eu já comece também a traduzir o livro para outros idiomas e tal, porque eu acho que hoje eu já consigo chegar, né, em outras pessoas em outros lugares. Então, isso é uma das coisas legais que a internet e as redes sociais me trouxeram, e eu espero que eu possa continuar aproveitando, assim, desse lado bom, né? Do que ela tem de bom e me protegendo, né, das coisas ruins. Claro, sem dúvida, sem dúvida. Ainda mais com esse trabalho consistente, né? E feito com tanta responsabilidade que você faz, né, André? E assim, onde você orienta o pessoal a te acompanhar, né? A saber daquilo que você está fazendo, a se aprofundar um pouco mais, né? Claro, os livros são uma ferramenta excelente para isso, mas é online. Assim. No meu perfil, a plataforma que eu uso mais é o Instagram, então meu @ é Carvalhando. Lá, enfim, eu compartilho muito, não só a minha agenda, mas muitos desses meus pensamentos, e muita gente até não sabe, algumas pessoas percebem, outras nem tanto, mas assim, ali eu compartilho muito conteúdo diariamente, pílulas, né, de reportes de pesquisa, de coisas que estão acontecendo, referências, cases e tal, e na verdade, muito do que eu compartilho ali é uma preparação para esses meus livros, é um resultado dessa minha pesquisa, e de alguma forma, um caminho que eu encontrei de ir testando o conteúdo dos livros, de ir trocando também com as pessoas sobre esses conteúdos. Então, tudo isso, né, que as pessoas vão encontrar agora nesse meu livro, muitos desses temas já estão presentes, né, no meu perfil no Instagram já há bastante tempo. Então, essa coisa de bem-estar e performance é algo que eu já venho falando ali há bastante tempo. Essa questão da alimentação é algo que eu já venho falando bastante. E é muito legal porque ali rola uma troca, e aí eu vou conhecendo outros pontos de vista, pessoas vão me apresentando a outras histórias, a outros, enfim, a outros conteúdos, e isso vai me ajudando muito no processo. Então, o meu perfil, de fato, é um perfil que tem um conteúdo, né? Assim, é um conteúdo que eu acredito, que eu tenho prazer, que eu gosto de compartilhar e que, enfim, né, me traz isso de valor muito grande. Eu tenho uma newsletter também, e que é ali no meu perfil, tem aonde assinar, uma newsletter hoje já com quase 100 mil assinantes, Legal. E a cada 15 dias eu compartilho, né, de uma forma mais profunda muito dessa minha pesquisa, então links, vídeos, séries, enfim, né, ali eu dissemino muito, né, enfim, outras fontes para que as pessoas possam se aprofundar naquele conteúdo também, porque nem tudo cabe, né, enfim, Claro, em 10 claro. slides ali no Instagram. E como você falou, os livros. Então hoje, de fato, essa é a minha maior alegria, né? Sim. Enfim, né? Não à toa. Agora eu estou lançando esse livro, já tem um outro pronto que vai ser lançado no início do ano que vem, mas que já foi entregue, já está na editora sendo trabalhado. Então, enfim, hoje, de fato, essa é a minha alegria, e passar por aí, espalhar essa palavra, palestrar, que é o que eu vou fazer hoje aqui no Soulbio. Então, isso é uma das coisas que mais me traz um senso de que eu estou cumprindo de fato o meu propósito e que eu estou contribuindo de alguma forma, que eu estou deixando uma marca, né, no mundo além do meu nome, mas de fato algo que tem relevância para as pessoas. Perfeito, sensacional, André. É um prazer te receber aqui no SoulBioCast, né? Conhecer mais a tua história, ter a oportunidade também de compartilhar, né, a tua presença aqui no SoulBio Experience. Então, obrigado por ter vindo ao evento. Tenho certeza que tem muito ainda para ser construído pela frente, né? Muitas coisas legais, muitas conexões boas para serem concretizadas. Total, beleza, obrigado. Foi um prazer, adorei a conversa, muito obrigado pelas perguntas, foram ótimas, espero que o pessoal aí tenha curtido. Que bom, com certeza curtiu. Obrigado a você que acompanhou mais este episódio aqui do SoulBioCast. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, faça isso inscrevendo-se no YouTube e acompanhando os melhores conteúdos que a gente compartilha em @eu.soulbio no Instagram. A gente se vê no próximo episódio do SoulBioCast.